E o jornalista Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre, afirmou estar assustado com o silêncio da imprensa diante do pedido de prisão preventiva e extradição feito contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O magistrado atendeu a um pedido da própria Polícia Federal. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, Alan disse que só ficou sabendo da decisão pelos jornais e que ainda não tinha sido notificado oficialmente. Alan é investigado pelo Supremo Tribunal Federal nos inquéritos que apuram a divulgação de notícias falsas, ataques a integrantes da corte e a atuação de uma milícia digital que atenta contra as instituições aqui do país. A Jovem Pan, o jornalista defendeu a liberdade de imprensa e classificou a decisão de Moraes como censura. Vamos ouvir. Essa narrativa que não tem pé nem cabeça, querendo colocar o meio de financiamento de uma empresa privada de jornalismo como se fosse alguma coisa criminosa, né? Então, a decisão é essa, né? Ele falou algo que eu não gostei, por isso eu quero prendê-lo, até onde eu pude observar, de acordo com o G1, né? Eu quero ver se na decisão está no mesmo teor. É a fala do jornalista Alan dos Santos. Constantino, ontem aqui no 3 em 1, você disse que não critica mais o Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber se você continua. Continuo, Paulo, continuo, é por isso que eu vou dar aspas, né, para o PCO, o Partido da Causa Operária. Não importa quem seja, a esquerda não deve apoiar a ditadura do STF. Dar munição para os psicofantas de toga é colocar a cabeça na guilhotina. Hoje é a direita, amanhã é o conjunto da esquerda, né? Bom, eu aplaudo, fecha aspas, é muito importante, viu, Vossa Excelência? Eu mencionei o PCO. Eu não critico mais. Eu posso mencionar terceiros, como jornalista e tudo. Mas é muito curioso, não só a coerência do PCO, né, que defende, por exemplo, armas e outras coisas, como também a ironia de que eles podem chamar os ministros do STF dessa forma e nada acontece, né? Se eu falasse isso sem aspas, talvez tivesse outra consequência. Eu li o relatório que já está disponível, o inquérito, né? E é muito curioso, porque os crimes ali presentes são hilários, para dizer o mínimo. Por exemplo, hashtag, eu vou ler um trecho para vocês aqui, subir hashtag virou crime. Ó. Também se vê nas mensagens trocadas entre Alan dos Santos e diversos interlocutores a atuação ativa no sentido de organizar e realizar ataques a determinadas autoridades. E aí tem exemplo aqui, numa live com o deputado Eduardo Bolsonaro, o Alan dos Santos pedindo para subir a hashtag Fora Maia. Né? Então, isso é um dos crimes agora. É por isso que eu não estou pedindo para que todos os nossos ouvintes e telespectadores coloquem agora, nesse momento, a hashtag STF Vergonha Nacional. Eu jamais faria isso numa circunstância dessas. Piperno, Constantino, em resumo do que o Constantino disse, é que isso acontece apenas com quem é de direita. Você concorda com ele? Não, olha, excepcionalmente eu vou concordar com o PCO em relação a quem eu tenho um oceano de diferença e tal. Mas é bom, né, Constantino? O comunistômetro oscilou aqui hoje, então. Subiu o Constantino, desceu com o Piper? O PCO não dá, né, Constantino? Mas, de qualquer forma, Constantino, eles têm razão numa coisa e eu já falei sobre isso ontem. Aqui na América do Sul, principalmente, a gente sabe quem, na maioria das vezes, sofreu com esse tipo de mordaça, né? AI-5... Filinto Miller no Estado Novo, quando tinha lá o Infausto Dip, enfim, a gente sabe o que a história nos aponta em relação a isso. Aqui na América do Sul, para não falar em Videla, em Bordaberry... Getúlio Vargas da esquerda. Getúlio Vargas, mas naquele tempo era Filinto Miller, o homem forte dele. Mas que caçava comunistas, Era concorrência, Piper. Caçava tudo. Então, era concorrência. E olha, General Stroessner, Pinochet... aqui no Peru, Fujimori, tem muitos. Então, é farto o elenco, né? Mas eu também fico muito preocupado com isso, porque, então, hoje é o Alan dos Santos. Amanhã pode ser outro. Aliás, a revista Cruzoé, ano passado, também sofreu isso. Bruna. Eu acho muito importante a gente diferenciar do que é caça ao terrorismo
do que é uma perseguição a um jornalista. Quando a gente está falando aqui, o Piperno está dando exemplo de várias ditaduras, inclusive a ditadura esquerdista do Getúlio Vargas, que teria perseguido o comunismo, etc. Foi, Getúlio Vargas é de esquerda e era um admirador do Führer. O Filinto Miller, meu Deus do céu. Não. O governo do Getúlio Vargas tem todas as características do que a gente chama de esquerda, tá? Sem menor dúvida. Embora seja bem a lá fascismo italiano, a lá Mussolini, né? Que vem do marxismo. O fascismo é um desenvolvimento do marxismo. Ou seja, nós vamos sair daqui dizendo que o Mussolini era de esquerda. O Mussolini era de esquerda, ele tem um histórico de esquerda e você está precisando... Mussolini de esquerda. Vai ler os diários do Mussolini. O Hitler também, porque o partido chamava Nacional Socialista, era isso? Nacional Socialista, era de esquerda, então? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eles acrescentaram nacionalismo ao socialismo, é só isso. Sim, é uma mistura bizarra, Piperno, você tem razão, mas o fascismo, ele justamente, o modelo da economia fascista era o mesmo modelo que se praticava na União Soviética, o modelo formal. Você vai dar uma olhada, você vai ver que era assim mesmo. De qualquer maneira, a gente tem que diferenciar em que momento você caçava terroristas, pessoas que praticavam crimes. Então, assim, elas estavam sendo caçadas por quê? Porque elas eram comunistas ou porque elas estavam assaltando bancos, sequestrando pessoas, matando, jogando bomba? Eu acho que isso é importante diferenciar. Porque aqui, ao longo... A ditadura militar, ela começou a realmente ter um enfrentamento dos comunistas porque havia baderna. Então, a perseguição era o terrorismo. Né? Porque era o terrorismo. Ditadura militar era fascista. O regime militar foi para evitar... O regime assassino do Brasil foi assassino, o do Chile assassino, da Argentina para evitar que, como diz o Fernando Gabeira, porque é um homem honesto, um homem íntegro e um homem admirável, buscava-se a ditadura do proletariado e o regime militar foi para estancar. O erro do regime militar foi ter durado 20 anos. Mas o objetivo era estancar o terrorismo comunista. Muito bem. Serrão, me ajuda aí. Vamos lá, vamos ajudar. Alan dos Santos, vamos focar nele. Vou repetir. Peça asilo político aos Estados Unidos ou você vai acabar no xilindró no Brasil. Você será extraditado. Não demole. Você não cometeu crime nenhum concreto, como está sendo denunciado pelo Supremo. Peça asilo ou vai acabar no asilo, na cadeia.